Boa noite, empresário contábil, empresária contábil, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar desse tema aqui, que é como identificar falhas no processo interno do seu escritório contábil. E a Rita está chegando aí, a Rita Brum, o Moraes, a Roseli, o Beto, a Ana. Boa noite, Leandro. Muito bem-vindo, César. Que legal que vocês estão aí comigo. Já vão preparando as suas perguntas, viu, pessoal? E caso eu não responda aqui, você pode responder ali no direct, lá no Instagram. É só ir lá no meu Instagram e mandar uma mensagem para mim que eu mesmo respondo, tá bom? Porque meu escritório é autogerenciável, eu tenho tempo para atender vocês, para fazer vocês terem um escritório contábil de sucesso. Deixa eu me apresentar para quem vai ver essa live depois. Meu nome é Vanderlei Ares e eu ajudo empresários e empresárias contábeis a terem um escritório contábil de sucesso. E o que significa um escritório contábil de sucesso, na minha opinião? É um escritório contábil autogerenciável, um escritório que te permite ter qualidade de vida, que te permite fazer o que você ama. E muitas vezes fazer o que você ama é trabalhar também no que você ama, né? E quando isso não se torna uma obrigação, quando deixa de ser um fardo você trabalhar para correr atrás do prejuízo, ganhar dinheiro, isso se torna um prazer. E aí você produz muito mais, aí você fica muito mais atento às oportunidades que aparecem na tua vida. Então, autogerenciável, reconhecido pelo cliente, procurado pelo cliente, requisitado pelo cliente, né, que realiza o seu propósito, que realiza o propósito pessoal do dono. Você que é dono, você que é empresário contábil, você que é empresário, realizando a sua missão de vida, trabalhando com prazer. Imagina que delícia! E recebendo honorários suficientes, compatíveis com o trabalho que você entrega. Um trabalho de consultoria contábil, um trabalho de inteligência, agregado a todo o pacote contábil, o pacote de entrega, né? Entrega de declaração acessória, de DCTF, dos SPEDs, né? SPED ICMS, o SPED PIS e COFINS, né? O E-Social, entrega tudo isso para o cliente. Além disso, você vai entregar algo de inteligência, algo que vai fazer a diferença na vida do empresário. É isso que eu falo sempre aqui, é isso que eu quero que você seja um empresário de sucesso. Né, Rita? Aliás, deixa eu falar aqui para vocês de antemão, amanhã a live vai ser com uma convidada especial que é a Rita Brum, que ela está aqui com a gente também. Vamos fazer uma mentoria aqui, uma consultoria gratuita para a Rita. A Rita vai trazer o problema dela, ela está expondo esse problema aí na frente de todo mundo e vai servir para você, que é dono do escritório também, ajudar nos seus problemas. Então vai ser uma consultoria gratuita por esse período da live aqui, nós vamos estar junto. Então não perca amanhã, 7h30, vai ser sensacional. E eu não sei se essa live de amanhã vai ficar disponível, hein? Eu não sei ainda, meu pessoal de marketing está vendo aí se vai liberar para gravar ou não. Então, justamente porque nós vamos tratar de assuntos, né, da vida da Rita. Talvez só saia ao vivo quem está ao vivo, esteve, quem não esteve, pode perder esse conteúdo. Então amanhã esteja comigo aí, 7h30, aqui nesse meu canal, para estar junto comigo aí nesse assunto, tá bom? Né, Rita? Tá preparada? Como é que tá o coração aí? Fala para mim aí, Rita. E tá entrando aí, ó, alunos do ECS, do meu treinamento digital, a Edneia tá aqui. Fala, Edneia, que legal que você tá aí, seja bem-vinda. Amanhã tem mentoria em grupo, hein, 3 horas da tarde, lá no nosso treinamento no ECS, então não perca. Pessoal, então hoje eu vou falar disso. Como identificar falhas. Caramba, eu não coloquei o tema aqui? Ixi, eu tô ficando doido. Deixa eu colocar. Ah, eu esqueci de fixar. Pronto, agora sim. Como identificar falhas no processo interno do seu escritório contábil. Então é aí que eu vou falar como que você identifica falhas, né? Porque na verdade, o que nos faz crescer não são os acertos. O que faz crescer o seu escritório são as falhas. Escuta o que eu vou te falar. O que faz seu escritório crescer são as falhas, são os erros. E o meu mensurador era quanto menos paz eu tinha. Então, quanto menos paz eu tinha, era celular tocando, era telefone trocando ali, me procurando, né? Procurando o dono, porque quando dá problema, o que acontece? O dono da empresa do outro lado, o seu cliente, ele não quer saber de falar com o funcionário, né?
Quando dá um problema um pouco mais sério, ele quer falar com o dono, ele quer falar com quem vendeu o serviço para ele, com quem ele sabe que ele pode contar ali, com a confiança, né? A confiança maior que ele tem é com o dono. E era telefone tocando, era celular tocando, na época nem tinha WhatsApp, pra você ter ideia, né? Quando eu tinha muitos problemas assim. Então era infernal, o telefone tocando direto, celular tocando. Naquela época eu tinha até rádio, né? O Nextel. Era rádio tocando direto, com problema, sabe? Meu, preocupado. E aí eu trabalhando direto, putz, virava a noite trabalhando. 24 horas cheguei a trabalhar, direto para entregar uma contabilidade de custos de um cliente uma vez, né? Uma vez não, várias vezes, vários problemas assim nesse aspecto, né? Então, esse é um dos primeiros identificadores de problemas. Quando você não tem paz, você não tem, o seu escritório é um caos. O seu escritório, ele não te deixa tranquilo, não te deixa tranquila. Então isso é um problema sério. Você começa chega uma hora que você não aguenta mais e você começa a repensar se vale a pena ser empresário, se vale a pena ser empresária. Você começa a fazer conta e pesar o tempo que você tá. Eu lembro bem, cara, teve aniversário do meu sobrinho uma vez aqui no Shopping Moca. Eu tava numa pilha de nervo, sabe, nervoso pra caramba, cansado, nervoso, e tinha aniversário. Eu esqueci o aniversário do meu sobrinho. Eu esqueci o aniversário do meu sobrinho. Cheguei em casa, eu sabia que tinha aniversário, mas deletei da minha cabeça que tinha aniversário. Putz, cheguei em casa, cansado, resolvendo umas coisas e tal. Quando fui ver, puta, tinha que ir pro aniversário. Já era 4 horas, era um aniversário à tarde. E aí eram 4 horas, era 4h30. Putz, minha esposa que me ligou, falou, você não é aniversário? Eu falei, caraca, aniversário, meu, esqueci. Cheguei lá com a cabeça virada, nem lembro direito do aniversário. Tanto que eu tava tenso com o escritório, com problemas que eu tive, né, naquela época. E isso já faz mais de 10 anos, né? Que a empresa é autogerenciável já há mais de 10 anos, né? O meu escritório funciona desde 97. Eu sou fundador do escritório, né? Da Leimar. Por isso que eu tenho condições de falar para vocês aqui, falar para vocês nos treinamentos, no ECS. Eu tenho essa segurança de falar para vocês. De escritório eu entendo bem. De escritório sem falta de modéstia, sem arrogância. De escritório eu entendo bem. Eu já entendo por quê? Porque eu comecei como office boy, né? Comecei trabalhando como office boy na Dimensão Turismo aqui no Tatuapé, depois fui trabalhar na Fly Tour em Guarulhos e depois montei o escritório. Então, quer dizer, no escritório eu fui office boy, escriturei parte fiscal, fiz folha, os SPEDs nem existiam, né, ainda. Nossa, que eu fui tanto balcão atender fiscalização, em tudo quanto é órgão e tal. Caramba, meu, fiz de tudo. Então, quando você passa por todos os trâmites do seu escritório, todos os departamentos do seu escritório, você fica esperto, né? Você acaba sabendo com profundidade o que acontece dentro de cada escritório e o problema de cada funcionário, né? A dificuldade que eles têm. Então, primeira coisa é pensar que é nas falhas que você cresce, não são os acertos. Então anota aí, é nas falhas que você cresce e não nos acertos. E tá chegando a galera aí, ó, Kleber, seja bem-vindo, Kleber, a Cleide, minha querida aluna, o Kleber, meu querido aluno lá do ECS, sejam bem-vindos, o Márcio também chegou aí do Servidia, muito bem, cara, vamos lá então, estamos falando disso hoje aqui, do como identificar falhas no processo interno do seu escritório. Então, uma sacada para você nunca mais esquecer, o crescimento do seu escritório, ele é devido às falhas que você pega, tá? Então, é as falhas, não os acertos, é aí que tá o problema. Então eu vou contar uma história para vocês aqui de uma falha que aconteceu comigo de uma empresa, um dos melhores clientes meus na época, era uma fabricante de peça para bicicleta. Eles injetavam plástico e faziam os manetes de bicicleta, sabe? Os manetes de freio, faziam aqueles paralamas que vai em cima da corrente e tal, o paralaminha que vai em cima da roda, né? Para proteger ali da chuva e tal. Meu, os maiores clientes meus. E aí, na época, eu não era especialista em Proteus, né? Depois eu me tornei especialista em Proteus. Já sou 18 anos que eu trabalho com o Proteus da TOTOS, inclusive implantando o Proteus dentro dos clientes. Beleza. Cheguei lá, o cliente, fechei área contábil, fiscal, trabalhista com eles. Maravilha. Clientão, cara, vamos fechar, maravilha. Vanderlei, então você faz dentro do meu sistema? Naquela época, eu inocente, falei, acho que não vou ter problema, né? Faço, tranquilo, faça com o seu Proteus, sem problema nenhum. Olha só que erro grave. Eu vendi serviço contábil, fiscal, trabalhista para eles, né? E aí na hora de entregar, eles falam, você faz dentro do meu sistema, porque eu já estou implantando aqui, falta pouca coisa. Não, falta só uns detalhezinhos aqui para implantar, beleza? Você faz no meu? Faço. Cara, eu demorei quase 1 ano para implantar o Proteus deles.
porque tava uma confusão, um balaio de gato, e o TI deles não era um TI eficiente, era um TI problemático. E nós, como contadores, não podemos entrar na tecnologia. Outro erro meu. Imaginei que ali, se eu tivesse força de vontade ali, eu conseguia contornar os erros do TI. Não. O TI não tem jeito, ele precisa ser o carro-chefe em qualquer implantação. Tanto é que depois desse aprendizado, eu percebi que quando eu vendo o serviço, o cara fala para mim, eu tenho uma pergunta no meu formulário de dados que é exatamente isso. Seu sistema está funcionando corretamente na área fiscal? Sim ou não? Ele está gerando todas as obrigações acessórias? Sim ou não? Pronto. Por quê? Quando ele quer, se ele exigir que eu faça no sistema dele, eu vou lá e começo a fazer. E não gerou uma obrigação acessória, não gerou lá um SPED PIS e COFINS, cara, um abraço, eu volto atrás e faço no meu sistema. Já tá programado para isso, né? Por quê? Porque não tem como a gente querer agregar no valor do serviço um trabalho tão árduo, né? Tão pesado assim. Cara, eu sei que eu me ferrei, não consegui cobrar isso do cliente, mas por questão de honra eu falei pro cara, eu vou fazer esse sistema acontecer. Consegui rodar, parametrizei, coloquei meu melhor profissional lá, perdi tempo, perdi dinheiro e perdi o cliente. Porque era tanta insatisfação, uma hora eu conseguia arrumava Proteus, mas o TI bagunçava. Aí eu arrumava o Proteus, deixava certinho, ficava 1, 2 meses certo, bagunçava de novo. Aí o cliente perdeu a confiança e acabou cortando o serviço. Mas mesmo perdendo tudo isso, olha a riqueza de aprendizado que eu tive. Primeiro, eu aprendi que quando eu for ofertar esse serviço, eu tenho que ofertar separado. Eu corrigi o processo de captação dos clientes e o alinhamento das expectativas quando eu fui vender o serviço a partir daí, né? E aí, terceiro aprendizado, eu me especializei em Proteus. Esse foi um dos primeiros clientes de Proteus que eu peguei. Me especializei no Proteus porque fazer tudo aquilo me fez aprender a fazer, me fez envolver os funcionários, envolver a maioria dos funcionários em fazer dentro do sistema integrado. 3 grandes erros que me trouxeram, 3 grandes aprendizados e me tornar um especialista em Proteus. Então olha só, quanta coisa boa que os erros me trouxeram. O que eu podia ter feito? Cara, dane-se você, não vou fazer mesmo, dane-se, não vou investir tempo de investir dinheiro, você não pagou para isso, por que eu vou fazer isso para você? E aí eu não teria tido todo esse aprendizado. E o quanto de dinheiro eu já ganhei por conta de aprender o Proteus? Com certeza, 100 vezes mais do que eu perdi daquele cliente, 100 vezes mais, assim, chutando baixo, 100 vezes mais o que eu perdi naquele ano. Com certeza. Então, é muito importante que você perceba nas falhas as possibilidades que você tem de crescer, né? Identifique essas falhas, né? E olha, um outro ponto que eu vou contar daqui a pouco, outra história de quando me roubaram. Me lembra aí para eu não esquecer essa história de quando 2 funcionários roubaram clientes meus. Vou contar daqui a pouco, tá bom? Mas aí, pessoal, o que acontece, né? Muita gente pensa o seguinte, pô, Vanderlei, você identifica as falhas porque você tem uma equipe, você tem líderes, tem coordenadores, já tem 50 funcionários. Não, cara. Quando eu tava nessa fase aí desse cliente que eu dei o exemplo, eu tinha 6, 7 funcionários só. Tava no começo ainda, no começo já não era tanto começo assim, devia ter já uns 6 anos de escritório, né, por aí. Então, quer dizer, isso você pode identificar pessoalmente, mas o principal erro é que as pessoas ficam querendo apagar os incêndios, né, e achando que o apagar incêndio resolve o problema, né, resolve o problema só imediato, pessoal. Resolve o problema imediato, não resolve na fonte. É o que acontece aí com a Amazônia, né? Aparecem os incêndios lá. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem que eles detectam claramente quando o incêndio é boicotado, né? Quando ele é produzido, né? Quando o incêndio é produzido, é começado. Por quê? Porque eles empilham uma quantidade muito grande de madeira e aquela madeira fica queimando por dias. E nenhum incêndio acidental, ele fica com uma quantidade grande de madeira ali naquele local. Deixa rastro, entendeu? E aí o que acontece? O pessoal vai lá e apaga o fogo. Mas não fiscaliza, não controla, não controla o desmatamento, não controla via satélite os invasores das terras. E aí o que acontece? Não resolve na fonte, vai sempre apagar incêndio. E aí, no seu escritório, você está apagando incêndio
Ou você está corrigindo na fonte o problema? E aí eu vou explicar o jeito certo de você identificar os problemas, os processos internos e corrigir na fonte. Qual que é o certo a se fazer? É você corrigir já desde quando a coisa começou. Então, no exemplo da Amazônia, eu acabei de falar. Se teve uma queimada, você vai e começa, rastreia, coloca satélite, coloca investigação, coloca a polícia florestal e monitora para que isso não aconteça mais, né? No preventivo. E aí, no seu escritório, como é que você está fazendo? E aí agora eu vou dar o exemplo de quando os funcionários me roubaram o cliente. Eu tinha 2 funcionários, a empresa estava crescendo já, eu tinha 2 funcionários que eram carro-chefes ali, líderes, né? E aí eu comecei a deixar eles à frente do cliente. O cliente automaticamente começa a conquistar confiança, ele começa a lidar mais com essas pessoas, né? Ela começa a distribuir o serviço somente para ela e você, que é o dono, começa a ficar mais de lado, né? Você começa a não ser mais a pessoa de frente do cliente. Isso é normal, super normal. E aí, o que aconteceu um determinado dia? O cliente veio com uma desculpa de preço, não sei o que lá e tal, o funcionário estava lá, aí ele saiu. Quando eu fui ver, depois de uns 2, 3 meses, o funcionário tinha aberto outro escritório com o nome de um amigo dele, e aí transferiu o cliente para esse amigo, que era dele, né? Era sócio dele. Pô, legal, tá bom. O que aconteceu? Eu perdi 2 clientes, eram clientes grandes até também, né? Caraca, meu, fiquei desesperado. Falei, e agora, como é que eu vou fazer? Amarrei na fonte, super simples. A partir desse momento, mais 2 aprendizados que nunca mais eu esqueci. Perdi cliente, pesou legal, doeu. Mais 2 aprendizados que eu nunca mais esqueci. Amarrar no contrato de prestação de serviço da Leimar com o cliente, que ele não pode contratar ninguém, nem funcionário, nem próximos, nem familiares, nem ninguém, por 1 ano, sob multa de 10 mensalidades. Pronto, amarrei com o cliente. E amarrei principalmente na expectativa, no alinhamento. Quando você vai fechar o contrato, você fala para ele isso. Você explica para ele essa cláusula. Não o suficiente, amarrei do outro lado. O meu contrato da Leimar com o funcionário, que eu fiz? Amarrei que ele não pode atender nenhum cliente meu por prazo de 1 ano, com multa de 10 salários. Agora o funcionário vai querer pagar 10 salários de multa? Você pode fazer isso. Qual o problema? É sigilo, é informação, um trabalho contábil que você está prestando ali. Qual o problema? Você não tem problema nenhum de fazer isso, jurídico. Então, amarrei na fonte. Nunca mais eu tive problema de funcionário ir para clientes, que era um problema comum. Você treina, o cara fica bom, ele vai para cliente. Caraca, meu, putz. Isso era triste, acontecia direto, né? E agora nunca mais aconteceu, né? E o cliente e a pessoa, consequentemente, não quer ter o cliente que é da Leimar, porque automaticamente ele sabe que vai dar problema. Então amarrou dos 2 lados, né? Então, pessoal, deu para entender? Como identificar falhas no processo interno do seu escritório? Primeiro, acompanhando essas falhas e aprendendo com elas. Ao aprender, resolver na fonte, ali, onde começou o problema. Amarra o processo, amarra com as pessoas, faça com que isso seja definitivo, que você acabe aquilo de vez por todas. Você amarra o processo tão bem feito que ele não tem mais desatar de nós. Ele atracou ali, ele grudou, como uma super bonda que você gruda nos dedos assim que não sai. Então é assim que funciona. E a Roseli está falando, Vanderlei, seus colaboradores são CLT? São tudo CLT, Roseli. Todos, 100% CLT. Então, hoje na Leimar, tudo CLT bonitinho. E os contratos PJ você também pode, aí melhor ainda. Os contratos PJ você também pode amarrar nesse formato. Um contrato ali que dentro tem a cláusulas de sigilo, cláusulas de vínculo, como é que chama mesmo? Quem pode me ajudar aí? Cláusula de confidencialidade, não é confidencialidade, é exclusividade. Cláusula de exclusividade. Quem pode atender aqueles clientes é só você. Essa amarração não impede uma boa oportunidade para o seu funcionário? Ô, Leandro, pode até impedir uma oportunidade para crescer. E aí, o que eu faço? Pode impedir sim. Como eu fiz agora há pouco tempo, uma funcionária nossa da área fiscal, ela estava outsourcing num cliente americano, cliente grande, e aí os Estados Unidos veio lá e falou, essa área fiscal eu não quero mais terceirizar.
eu quero interno. A profissional era super bacana, sempre trabalhou direitinho, não me trazia problema, sempre super prestativa. O que eu fiz? Abri mão dessa cláusula para ela. Abri mão para ela, conversei com o dono da empresa. O dono da empresa já veio rescindindo o contrato, já sabendo que ele ia perder aquela funcionária que ele gostava muito. O que eu fiz? Cedi dos dois lados. Cedi para o cliente e cedi para a funcionária. Por quê? Porque eu deixei as portas abertas, ela deixou as portas abertas, né? Não tinha problema nenhum. Perdido por um, perdido por mil. Já ia perder o cliente mesmo, não ia? Para que eu ia prejudicar a funcionária, que foi super boa comigo? Então aí que entra também o bom senso. Aí que entra também você poder ser um líder humano, né? Um líder que vê o lado das pessoas. E aí quem é amigo dela, que está lá dentro e vê uma atitude dessa, você acha que você vai conquistar a confiança dos outros ou não? Porque você teve uma atitude nobre. Você tinha um contrato que você não precisava fazer nada disso. E você cedeu porque a pessoa teve a contrapartida, né? Mereceu, fez por merecer. Certo? Respondi sua pergunta, Leandro. E aí, apesar da perda para a sua empresa. Porque você já perdeu mesmo. E o Márcio está falando, Vanderlei, seus funcionários assinaram esse contrato ou você teve problemas? Não, é tranquilo, você alinha as expectativas. Quando você contrata o funcionário, você fala para ele, seguinte, você não pode ser contratado por nenhum cliente nosso, se topa. Essa é a nossa condição de você trabalhar com a gente aqui. Sempre que você apresenta o contrato, você apresenta de uma forma tranquila para ele. Né? Apresenta de uma forma transparente. Se ele não quiser, fala não. Então tá, não aceito. Se ele não quer aceitar uma condição dessa, porque ele já está com uma mente para te prejudicar, certo? Então, nunca tivemos problema. Nunca. Zero problemas nesse aspecto. Porque as pessoas vêm, graças a Deus, com uma boa intenção, né? De querer ficar na empresa e querer perdurar na empresa. Certo, Marcio? Respondi sua pergunta? Estou gostando, hoje estou fazendo bastante pergunta, hein? Podem fazer aí, que eu adoro. E vão dando um coraçãozinho aí que eu estou vendo vocês aí no coraçãozinho. Beleza? Então, para finalizar a live de hoje, dica prática para a gente terminar a live de hoje, pessoal. Foco na solução do processo. Foco não é só foco na solução, é foco na solução do processo. Você precisa amarrar o processo, deixa ele amarrado, trancado, com corda, com super bonder, travado, que ninguém consegue soltar. Você amarrou o processo, como esse exemplo que eu dei das duas pontas que eu amarrei. Quando você amarra o processo muito bem feito, não tem nada que consiga desamarrar. Entendeu? Então, sempre que você tiver um problema, você resolva o problema de imediato, apaga aquele incêndio, respirou, a fumaça está ainda soltando ali, o fogo ainda pode acontecer a qualquer momento, você já vai, olha para o fundo do problema, senta com seus profissionais e tenta resolver, resolva na fonte o problema, certo? E a Cláudia está falando aqui, o que ela está falando aqui? Manda modelo desse contrato no grupo do WhatsApp. Esse tipo de contrato só tem lá no meu treinamento, Cláudio. Lá no ECS, no meu treinamento online, no Escritório Contábil de Sucesso. E isso eu não posso divulgar, tá bom? Porque só faz parte do meu treinamento online. Ele é mais aprofundado, esse treinamento. Ele tem um treinamento específico só disso, que eu vou liberar lá ainda, tá? Então eu não posso liberar para você aqui, cara. Desculpa, meu. E a Roseli falou, você tem como fazer esse contrato de funcionários já... Como é que é? Tem como fazer esse contrato para funcionários que já está na empresa? Faz um adendo contratual, Roseli. Faz um adendo contratual, tem como fazer. Já não é tão legal. Eu sugiro você começar a fazer a partir de funcionários novos. Já não é tão legal porque pode ter algum desgaste, né? Você está meio que mudando a regra no meio do jogo, entendeu? Não é tão legal, mas dá para fazer sim, tá? Amália, sim, você pode nos enviar o modelo do contrato? Então, Amália, foi o que eu respondi aqui pro Cláudio. Eu posso, mas eu só posso para quem está dentro do meu treinamento online, do ECS. Quem tiver interesse em conhecer o ECS, entra aí, ecs.leimar.com.br.
esse é um tipo de material, lá eu tenho materiais aprofundados, né? Como é que funciona o meu treinamento online? Quem está no meu treinamento tem direito a uma mentoria em grupo todo mês, junto com todos os empresários contábeis, faz parte de uma comunidade do Facebook que só nós, empresários contábeis avançados, estão lá dentro. Avançados, começo de carreira, meio de carreira, tem de tudo, tá? Quem fecha comigo, até agora, sexta-feira agora, tem a mentoria individual, até sexta agora, que é dia 28, tem a mentoria individual comigo, 1 hora comigo, individual, só essa mentoria. Ó, a Cleide é a nossa cliente, é a nossa aluna lá. E aí, ó, a Cleide escreveu top aí, hein, Cleide? Vale a pena ou não vale? Tem também o estudo de caso. Eu estudo um escritório por mês, faço uma análise completa do escritório para ajudar o escritório a crescer na frente das outras pessoas, para que o aprendizado daquele escritório sirva para todas as demais pessoas. E além de tudo, tem um conteúdo aprofundado por semana que eu solto. Então, ó lá, a Cleide está falando, vale muito, né? Vale a pena? Ela falou, vale muito. Então, se você tiver interesse nesse conteúdo aprofundado aí dos contratos e todos os outros conteúdos que tem informação de preço, tem proposta comercial, tem apresentação no PowerPoint comercialmente, como que eu vendo para clientes maiores, né? Putz, são só conteúdos assim que você vai construir com profundidade para você tornar o seu escritório um escritório contábil de sucesso, tá bom? Então, analisa. Quando for o seu momento de ter o seu escritório crescente, em ascensão, entra lá, faça parte desse nosso grupo, dessa nossa equipe, que vai ser um prazer poder te ajudar, tá bom? O conteúdo é conteúdo aprofundado, tanto na parte de gestão, viu, Guilherme? Na parte de gestão de pessoas, gestão de processos, custos, né? A formação de preço, de custo, parte de marketing. Eu não entro na parte técnica, por exemplo, não vou te ensinar como é que faz um SPED contábil, isso não, tá? Não entra nessa parte técnica de você entrar dentro do escritório. Eu faço a organização, meu viés, a minha expertise toda é entrar nessa parte toda de liderança, né? Liderança, processos, gestão de pessoas, gestão de equipe, controle de metas, fazer teu escritório ter um corpo, propósito muito enraizado, tornar a sua equipe comprometida com o teu trabalho, com metas bem desenhadas. É isso que eu faço no meu treinamento online, tá bom? Se você quer conteúdo assim de como calcula a substituição tributária, tal, aí já é lá com o Felipe Guerra. Entra lá com o Felipe Guerra, ele é um professor muito bacana, que eu recomendo o trabalho dele, tá bom? Então a Roseli falou, recebi hoje conteúdo de avaliação. Bem legal, top. A Roseli que é nossa aluna também do ECS, olha lá, a Roseli que tá junto aí com a gente. Obrigado, Roseli. Aliás, ó, amanhã, hein, tem mentoria online, mentoria em grupo, vai lá, 3 da tarde, quero te ver lá, hein. Acompanha com a gente lá, tá bom? Pessoal, então é isso. Guilherme, qualquer dúvida, cara, não só o Guilherme, mas todos que me perguntaram aqui, surgiu alguma dúvida, seja do ECS, seja na parte de gestão, liderança, controles, me manda um inbox no Instagram. Vou fazer questão de responder para você, tá bom? Semana passada eu falei do DRE projetado, mandei o DRE, o treinamento de DRE projetado para algumas pessoas que me mandaram inbox. Né? Me manda o seu e-mail no meu inbox, que eu mando para você se quiser o DRE projetado, como você apresentar um relatório para o seu cliente com um DRE projetado. É muito legal, o pessoal faz uma vista no cliente, tá bom? Um abraço, pessoal, até amanhã.